Olá, estamos de volta para mais uma aula do curso A Carta aos Hebreus. E como você deve se recordar, na aula de introdução foi dito que não sabemos quem foi o autor desta obra. Há algumas hipóteses e elas vêm sendo sugeridas desde os pais da Igreja, já no segundo século, na Antiguidade, passando pela Idade Média e até os tempos modernos. Mas ninguém afirma com certeza quem foi o autor. Contudo, já é praticamente consenso entre estudiosos da carta no mundo todo que não foi o apóstolo Paulo. Além dos motivos sugeridos na introdução, confira lá, podemos acrescentar que Paulo estava totalmente envolvido em movimento missionário aos gentios. Palavra essa que significa pessoas fora de Israel, fossem estas pagãs ou convertidas ao judaísmo. Paulo não foi enviado aos judeus. Por isso, da perspectiva das preocupações, vemos que temas de Paulo eram diferentes das questões de Hebreus. O maior problema para Paulo não era o sacerdócio e o culto de Israel, mas sim os obstáculos colocados pelos legalistas judeus no caminho dos gentios convertidos. E que obstáculos eram estes? Lançar sobre eles o peso da lei, principalmente a necessidade da circuncisão como rito de iniciação na comunidade de fé e a exigência de uma adesão contínua às leis alimentares do judaísmo. Já Hebreus não se envolve com nada disso. Como podemos ver no nosso estudo, os endereçados da carta eram judeus que tinham se convertido, judeus cristãos, a quem o autor de Hebreus argumenta pesado, visando negar a eficácia permanente do sistema sacrificial do judaísmo, como nós vimos desde o versículo 15 do capítulo 4 até o versículo 18 que veremos hoje do capítulo 10. Toda esta argumentação, a partir de contrastes com o sistema sacrificial judaico e com o apoio de textos do Antigo Testamento, montou um quadro muito bonito e, ao mesmo tempo, muito nítido sobre a superioridade de Jesus Cristo em relação ao sistema sacrificial levítico. Então, depois de um longo percurso, chegamos ao final da parte doutrinária do sermão. A porção doutrinária compõe um argumento muito importante apresentado pelo autor, argumento este iniciado no versículo 1 do capítulo 7, que termina neste versículo 18 do capítulo 10. Nesta passagem inteira, vimos que Jesus, ele é o verdadeiro sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele pertence a um sacerdócio superior, tem um sacrifício superior, trabalha em um templo superior, oferece um perdão verdadeiramente eficaz e funda uma aliança, sim, superior. Agora, o pregador fará o arremate final. Nesta aula, vamos nos ocupar desta última seção. Aqui fala, em resumo, de dois objetivos: o objetivo do sacerdócio e o objetivo do sacrifício de Cristo. Para isso, o autor continuará fazendo algumas comparações, como ele já vem fazendo na carta. O autor confronta o sacerdócio e o sacrifício de Cristo com os outros sacerdotes, bem como suas ofertas. Mas tem uma finalidade. A finalidade é destacar as enormes diferenças. Bom, e como você já pôde perceber, o estudo será dividido, sim, em duas partes. A finalidade do sacerdócio de Cristo, versículos de 11 a 14, e a finalidade do sacrifício de Cristo, versículos de 15 a 19. E, como de costume, vamos fazer a leitura do texto. Hebreus, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés.
porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. E depois da leitura do texto, vamos iniciar o estudo. Primeira parte dele chama-se A Finalidade do Sacerdócio de Cristo, versículos de 11 a 14. O versículo 11 se parece com o versículo 1 deste capítulo 10 que vimos na última aula. A diferença agora é que lá os sacerdotes ofereciam sacrifícios uma vez por ano, e aqui no versículo 11 os sacrifícios são ofertados todos os dias. Mas não é só isso. Ainda que nossas versões não sejam claras o suficiente para vermos certo detalhe, há uma referência à postura do sacerdote, ou seja, à sua posição corporal. Acontece que os sacerdotes da antiga aliança ficavam sempre de pé, como lemos em Todo sacerdote se apresenta. Isto foi assim por ordem de Deus, já desde o Antigo Testamento. A referência é Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Deste versículo que acabamos de ver, a expressão estar diante é ficar de pé. A palavra que designa isso em nossa versão de Hebreus é apresenta. Os sacerdotes se apresentavam para o exercício de oferta de sacrifícios. Hebreus está chamando a atenção ao fato de que eles ficavam de pé constantemente, e isso era assim porque seu trabalho não se acabava. Mas a constatação mais constrangedora e frustrante é que, apesar de todo este trabalho, todo este esforço, tais sacrifícios jamais poderiam remover pecados. Tudo isso torna o sistema levítico inadequado. Mas por que o autor está falando destas fraquezas em relação aos sacerdotes da primeira aliança? Isso é respondido no versículo 12. O versículo 12 faz um contraste para mostrar a diferença entre aqueles sacerdotes e outro sacerdote, Jesus. O versículo começa falando de uma radical diferença entre Jesus e os demais sacerdotes, porque o Senhor só apresentou um sacrifício. Veja que no versículo 11 nós temos uma repetição, muitas vezes em relação aos sacrifícios, e no versículo 12 nós lemos um único sacrifício. Aqueles sacerdotes terrestres ofereciam muitas vezes, mas, observe lá no versículo 12 a palavra mas, esta é a palavra que faz o confronto no início do versículo 12. Jesus ofereceu só um sacrifício, e este sacrifício foi eficaz. Pelo versículo 11, ficamos sabendo que os intermináveis sacrifícios dos sacerdotes terrestres não podiam remover pecados, mas Jesus ofereceu um único sacrifício pelos pecados. Muito bem, agora, como sabemos que o sacrifício de Jesus foi eficaz, ou seja, que ele foi útil ao atender às necessidades dos pecadores? O autor diz que sim, foi útil, mas ele não diz isso diretamente. O pregador apenas afirma, no fim do versículo 12, que Jesus assentou-se à destra de Deus. Temos aqui uma citação do Salmo 110, versículo 1, onde nós lemos: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A segunda parte desta citação do Salmo 110, versículo 1, forma o versículo 13 da passagem de Hebreus que estamos vendo. Tá, mas o que significa tudo isso? Ficar de pé,
assentar-se, muitos sacrifícios, um só sacrifício. O que é que tudo isso tem a ver com o sacrifício de Jesus ser eficiente, diferente dos sacrifícios dos demais sacerdotes? Qual é a diferença? Vamos explicar. Foi dito na aula 18 que um sacerdote levita nunca se assentava porque o seu trabalho não tinha fim. Seria bom você dar uma conferida lá. Aula número 18. E qual era o trabalho que não tinha fim de um sacerdote? Bom, rachar lenha, buscar água para as purificações e principalmente atender as pessoas para os sacrifícios. Estas eram suas principais atividades. Os sacerdotes trocavam de turno, mas os sacrifícios eram constantes. É disto que Hebreus está falando aqui no versículo 11, quando ele afirma que aqueles sacerdotes ficavam de pé constantemente, o tempo todo. Mas com Jesus foi diferente. Ele apresentou apenas um sacrifício a Deus, e seu sacrifício foi aceito, porque atingiu o seu objetivo. Ou seja, o sacrifício de Jesus remove pecados, coisa que os outros não faziam. Agora, a gente sabe que o único sacrifício de Jesus pelos pecados foi aceito por Deus e, portanto, pode remover pecados, porque Jesus se assentou à direita de Deus. Posição de honra máxima. E por que Jesus se assentou? Jesus se assentou porque seu trabalho acabou. É isso que Hebreus está nos dizendo. Um sacerdote, ele só se assenta quando seu trabalho termina. Então, Jesus não precisa mais sacrificar, porque sua obra de expiação está completa. Só que ele não está apenas assentado. Jesus está na posição de honra máxima. E só para lembrar, o autor da carta nos disse lá na introdução da carta, não do curso, na introdução da carta, capítulo 1, versículo 3, está na primeira aula. Nesse capítulo 1, versículo 3, nós lemos o seguinte: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Portanto, o único sacrifício de Jesus tem ação para sempre, como nos diz aqui o versículo 12. Não há necessidade de ser repetido. Mas e aí, acabou tudo? Não, acabaram-se os sacrifícios. O versículo 13 nos diz o que Jesus faz agora. Esta passagem aponta para o período intermediário em que a igreja se encontra neste momento. Período que, às vezes, é chamado de entre os tempos, isto é, entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Ainda que Cristo esteja assentado e, de fato, reine à direita de Deus, ele está, ao mesmo tempo, esperando o tempo em que seus inimigos serão colocados debaixo de seus pés. Esta expressão, ser colocado debaixo de seus pés, citação esta do Salmo 110, versículo 1, como vimos, é vista também em outro lugar aqui no Novo Testamento. Na carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Mas e o que significa isso? Significa que toda oposição ao Filho será vencida. Os inimigos não são identificados aqui, mas em termos gerais eles incluem todo o poder e resistência do mal que se oponha aos graciosos propósitos redentores de Deus. O diabo, o potencializador de todo o mal, com certeza é um deles. Tanto que, de acordo com Hebreus, capítulo 2, dos versículos 14 ao 15, a exaltação de Cristo foi uma vitória sobre o diabo. Mas, além disso, há uma advertência para pessoas. Uma advertência solene que virá a seguir, ainda aqui nesse capítulo 10, nos versículos 26 a 31. Nessa advertência, ou esta advertência, ela pode implicar em um aviso que exorta os leitores da carta a não permitir que eles próprios estejam entre os inimigos de Cristo, o Cristo exaltado, como nós veremos no versículo 27. Mas, em vez disso,
ao invés de serem vistos entre as fileiras dos inimigos de Cristo, sejam contados como seus amigos e companheiros que o seguem fielmente até o fim. O versículo 14 fala, em resumo, do efeito da obra de Cristo no povo da nova aliança. Este versículo fala ainda daquilo que mais chama a atenção na obra de Cristo. E o que é? O fato de que ela foi decisiva e está terminada. E para ficar mais claro, vamos dividir o versículo em 3 partes. Primeira parte, vamos pegar apenas as palavras com uma única oferta. Isto significa que o meio pelo qual Cristo aperfeiçoou o seu povo foi a sua morte sacrificial. Este foi o meio. Esta perfeição jamais seria possível pelo sacerdócio levítico ou a lei e seus sacrifícios. A segunda parte do versículo, nós tomamos as palavras aperfeiçoou para sempre. Em termos gramaticais, como o verbo está no tempo perfeito, e este tempo fala de um acontecimento terminado, concluído, a intenção é destacar a grandeza da ação de Cristo, enquanto a expressão para sempre dá ênfase ainda mais aos efeitos permanentes para os crentes. E como já vimos, o aperfeiçoamento dos crentes envolve qualificá-los para se aproximarem de Deus, ou seja, capacitá-los a desfrutar a certeza de uma nova relação de aliança com Deus. E a terceira e última parte do versículo, ficamos com as palavras quantos estão sendo santificados. Olha, seria bom a gente não confundir aqui a santificação contínua no crente. Por quê? Porque em Hebreus, a noção de ser santificado tem o sentido de consagração definitiva a Deus pela purificação de pecados. Porque é exatamente isso que qualifica a pessoa para ter comunhão com Deus. E agora a segunda parte, a finalidade do sacrifício de Cristo, versículos 15 a 18. O argumento de que o sacrifício de Cristo produz a perfeição definitiva para os crentes é agora confirmado pelo testemunho das Escrituras, conforme o Espírito Santo dá testemunho por meio da profecia da nova aliança, afirmada lá em Jeremias 31. Essa passagem está de volta. Observe que o Espírito se dirige tanto ao autor de Hebreus quanto a seus leitores diretamente. Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso no plural, que o autor coloca ali. No plural, quando ele diz, nos dá testemunho. Isto é assim porque as promessas da nova aliança são para aquela comunidade e, em último caso, para todos os outros crentes também. Então vejamos. Os versículos 15 a 17 formam uma unidade. A profecia de Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34, aquela que fala da nova aliança, está de volta. Só que desta vez o autor não a cita por completo. O versículo 16 tem a primeira promessa de Deus: escrever suas leis nos corações e mentes do seu povo. Isso aponta para a obediência de coração que era esperada na antiga aliança, mas que agora será realizada por Deus. Esta obediência, além de ser interna, de coração, será também ampla para muitos, para o povo todo, e não apenas para algumas poucas pessoas. O versículo 17 fala da segunda promessa. Deus não se lembrará de nenhum dos pecados e iniquidades do povo. Não se lembrar dos pecados é a base do novo relacionamento com o povo que obedece a Deus de coração. Se o sacrifício de Jesus tem efeito de perdão para sempre, do mesmo modo, Deus não se lembra dos pecados perdoados do seu povo, também para sempre. Agora veja que o versículo 18 interpreta o que o versículo 17 afirmou. Observe que na nova aliança, em Jeremias, o que se tem é não lembrança de pecado. Mas Hebreus refaz a frase para dizer que o que ocorre na nova aliança é remissão de pecados. Remissão não é apenas perdão, mas perdão definitivo de pecados.
Daí o perdoar e não se lembrar. Mas esta foi a finalidade do sacrifício de Jesus. Foi para isso que ele veio ao mundo. Foi para isso que Jesus morreu. Vejamos agora algumas poucas reflexões. Deste texto magnífico, podemos ver que Cristo está assentado. É bom saber disso, porque nos dá a certeza de que a obra de Jesus terminou e nós não precisamos nos preocupar com qualquer coisa a mais. Saber que Jesus já fez tudo elimina qualquer ideia de obra suplementar do fiel para perdão de pecados, não é mesmo? Acabou. Se Jesus está assentado porque sua obra terminou, o que mais alguém poderia fazer? Portanto, cuidado com determinados ensinos que querem convencer as pessoas a fazer o que nem Jesus faria. E agora, uma pergunta constante, ela ocorre sempre por causa deste texto, e a pergunta é a seguinte: mas se Jesus está assentado, ele não está fazendo mais nada? De modo nenhum. Jesus reina à direita do Pai. Tudo está sob seus domínios. Agora, do ponto de vista da igreja, Jesus ele tem uma atividade, uma obra especial. Jesus ele vive sempre para interceder pelos seus diante do Pai. Como nós já vimos lá no capítulo 7, versículo 25, esta é a referência. Nós estamos guardados pela intercessão de Jesus. Ele só não sacrifica quando intercede por nós, porque sua obra sacrificial terminou, mas seu trabalho de intercessão é contínuo e é por nós. Uma outra questão importante que é levantada a partir deste texto pode parecer falta de misericórdia, Jesus estar assentado, esperando a derrota de seus inimigos. Não é isso. Ocorre que estes inimigos não são simples oponentes de opinião contrária a ele, de modo nenhum. Estamos falando aqui dos inimigos de Jesus. Imagina só ser inimigo de Jesus, ou seja, são aqueles que querem se opor tanto à sua obra de redenção do pecado, e o pecado é destruição, significa isso, quanto os que são uma ameaça à própria vida. Não há inimigo de Jesus que possa se comportar como uma simples alternativa a ele. Tem Jesus e tem o inimigo dele. Não, os inimigos de Jesus são sempre os piores, os terríveis. E, aliás, só Jesus pode combatê-los, ninguém mais. Jesus, ele morre para dar vida. Ficar contra Jesus é optar por quê? Pela morte. Mas, e agora quem pergunta sou eu, a morte é a alternativa? Mas se Jesus está esperando que seus inimigos recebam a derrota final, seu objetivo final não é esse. O desejo de Jesus é encontrar-se com os que foram aperfeiçoados para sempre por causa do sacrifício dele, porque agora sim, estes podem finalmente estar diante de Deus em relacionamento direto, contínuo, para sempre. Foi para produzir este íntimo relacionamento entre nós e o Pai que Jesus veio a este mundo e morreu. É isso! E depois da parte doutrinária da Carta aos Hebreus, veremos na próxima aula que o autor passa a fazer uma série de exortações. A intenção é que os crentes apliquem em suas vidas o ensino sobre Jesus, bem como o Evangelho. É conteúdo para colocar em prática. E se você gostou das mensagens aqui apresentadas e quer divulgar estes ensinamentos, fique livre para compartilhar com um amigo, uma amiga. Você também pode ajudar o canal a se expandir fazendo a sua inscrição, dando um like e não se esquecendo de acionar o sininho para ser notificado da próxima publicação. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.